Se você estava mexendo no seu aplicativo de investimentos e você encontrou aqui fundos de índices, ou então você encontrou ETFs e começou a se perguntar o que são esses benditos ETFs, parabéns, porque nesse vídeo aqui a gente vai entender tudo o que você precisa saber sobre ETFs de uma forma mais lúdica, de uma forma super simples. Então eu vou te mostrar aqui o que são os ETFs, como que funciona você investir o seu suado dinheirinho nos ETFs, quais são as vantagens de você investir neles para outros tipos de investimentos, quanto que rende, como comprar na prática, eu vou te mostrar ali dentro do aplicativo e por último eu vou te mostrar também se vale a pena investir em ETFs. E se você ainda não conhece o canal, você vai entender tudo o que está aqui de uma forma muito lúdica, de uma forma muito simples, porque o meu objetivo é justamente esse, simplificar os investimentos para que você consiga investir sem neuro, para que você consiga ter uma carteira lucrativa, gerando cada vez mais dinheiro para você e mesmo assim você consiga dormir tranquilo, para que você consiga ter tempo de passar com a sua família ou então para fazer os seus hobbies e suas atividades de lazer. É isso que você vai encontrar aqui dentro desse canal. Então já fica o meu convite para você se inscrever e é lógico, você pode sempre mudar de ideia no futuro. Bom, vamos começar explicando o que são esses benditos ETFs e para explicar eu quero te contar uma pequena historinha. Então vamos pegar aqui a nossa personagem Judite e se você já acompanha o canal, você já viu essa personagem em outros vídeos, mas a Judite nesse momento aqui ela quer investir em ações de empresas. Então ela pensa em investir em ações como por exemplo do Itaú, da Vale, do Banco do Brasil, da Petrobras, só que tem um problema, ela não sabe como escolher quais ações ela deve colocar dentro da carteira dela. Como ela é uma pessoa muito proativa, muito estudiosa, o que ela começou a fazer? Ela começou a pensar, bom, eu já sei que eu quero ter algumas ações de empresas na minha carteira de investimentos, mas eu vou criar aqui algumas regrinhas e essas regrinhas elas vão delimitar o que as empresas têm que ter para ela entrar na minha carteira. Então, por exemplo, a empresa ela tem que ter 5 anos de lucro positivo, ela tem que ter ali pelo menos 10 anos listado na bolsa, ela tem que estar entre as maiores empresas negociadas da bolsa e, enfim, colocou diversas regras para que essas empresas elas estejam elegíveis, ou seja, elas possam ser escolhidas para entrar dentro da carteira dela. Então, o processo é mais ou menos o seguinte: a Judite ela quer formar a carteira dela. Para isso, ela escolhe uma ação para comprar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o Itaú. Ela vem e analisa essa ação com base nas regras que ela estipulou. E aí, se ela passar nessas regras, ela então vai colocar a ação dentro da carteira. E é mais ou menos assim que um ETF funciona. O ETF, ele forma a sua carteira com base em algumas regras. Então, ele define internamente dele algumas regrinhas e então toda vez ele escolhe um ativo para comprar, e aí não precisam ser só ações de empresas, né? Parte de empresas. Podem ser outros fundos, como por exemplo fundos imobiliários, podem ser imóveis, podem ser ações internacionais, ações nos Estados Unidos, no Japão, na Turquia, pode ser títulos de renda fixa, enfim, um ativo para comprar. Então, ele analisa esses ativos com base nas regras que ele estipulou lá no começo. E daí, então, ele forma a carteira dele com base nessas regras. E esse conjunto de regras é o que a gente chama de índices de mercados. Essas regrinhas todas que a gente colocou para conseguir identificar se um ativo ele vai entrar na nossa carteira é o que a gente chama de índice do mercado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um índice em que ele pega as 80 maiores empresas, e esse maiores ali está entre aspas, justamente porque não é exatamente o tamanho da empresa, tem outros fatores lá dentro, mas vamos considerar aqui que são as 80 maiores empresas, elas vão formar um índice chamado de índice Bovespa, que ele também é conhecido, você já deve ter escutado no jornal, ou então já viu em algum lugar, chamado Ibov. Então, dentro desse índice, você vai ter aqui as 80 maiores empresas do Brasil listadas na bolsa. E nisso, você consegue comprar um ETF que ele replica toda a proporção desse índice aqui, que é o que a gente chama de BOVA11. Então, por exemplo, se eu vier aqui dentro do meu aplicativo, no caso eu estou utilizando aqui o Nubank, né, a parte de investimentos do Nubank, e eu vir aqui em fundos de índices e pesquisar aqui por
BOVA 11, você vai poder comprar aqui por esse valor R$ 170 uma cesta que abrange ali as 80 maiores empresas do Brasil. Então, é basicamente como se você estivesse comprando um pedacinho das 80 maiores empresas do Brasil listadas na bolsa só por você comprar esse ativo. Lembrando, tudo que eu falo aqui no canal não é uma recomendação de investimentos. O objetivo é te informar e te educar para você conseguir investir o seu dinheiro da melhor forma. Já fica aqui o aviso. Mas para você comprar é super simples. Você tocou aqui, você já pode colocar, ó, por exemplo, uma quantidade, né? Coloquei aqui eu venho comprar, eu já vou colocar na minha carteira um ETF que ele replica aqui justamente esse índice Bovespa, que tem as 80 maiores empresas listadas na nossa Bolsa Brasileira. E não somente aqui no Brasil, a gente consegue fazer com ativos internacionais, como por exemplo nos Estados Unidos. A gente pode querer colocar dentro da nossa carteira as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que representam um índice que a gente chama de S&P 500, que é feito por essa empresa aqui, a Standard & Poor's. Então, se você quiser replicar esse índice, essas regras que vão elencar aqui as 500 maiores empresas dos Estados Unidos dentro da sua carteira de forma simples, você pode comprar um ETF chamado IVV, isso lá nos Estados Unidos, mas você também pode comprar um ETF aqui no Brasil, que é o IVVB11, que ele vai colocar indiretamente dentro da sua carteira uma parcela das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, dessa forma, é super simples de você, comprando apenas um ativo, ou seja, comprando apenas o ETF, você ter exposição a diversas empresas ou diversos ativos dentro da sua carteira. Então, no fim das contas, a Judite ela não precisa estudar e definir ali quais são as regras para montar a carteira dela. Ela só precisa escolher qual o índice e então ir atrás do ETF que vai replicar a carteira daquele índice. É lógico que antes de você escolher um ETF, é bom você estudar sobre aquele índice para ver se aquele índice ele bate com o seu objetivo, se ele bate com a sua ideia de investimentos, seja ali a médio, curto ou então longo prazo. E por que os ETFs são bons no geral? Primeiro, porque é uma diversificação de uma forma muito simples. Você comprou um ativo e você já está exposto ali a diversos outros ativos que seguem a mesma regra. Como eu disse, basta você estudar aquelas regrinhas e então investir naquele ETF. Porque dá para começar com pouco dinheiro. Como eu te mostrei ali no aplicativo, com R$ 170, você já consegue comprar ali uma parte de mais de 80 empresas, pelo menos aqui no Brasil. Ou então, se você quiser o IVVB11, ele tem um preço um pouco mais caro ali, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em torno de R$ 380, mas que vai estar exposto a 500 empresas nos Estados Unidos. Outra coisa, as taxas, elas são muito mais baixas quando você compara a, por exemplo, um fundo de investimentos que tem uma gestão ativa. Então vamos lá, como é que funciona toda essa questão de fundos de investimentos? Vamos supor que você junte aqui uma quantidade de pessoas e elas querem investir dinheiro no fundo. E eu sei que essa frase aqui ficou meio estranha, né? Investir dinheiro no fundo, mas pense que o fundo é como se fosse um cofre que ele vai guardar o dinheiro e então lá o gestor ele vai cuidar desse dinheiro comprando ativos para que esse dinheiro ele acabe se valorizando. Então é como se você estivesse emprestando dinheiro para uma pessoa, um especialista em investimentos, e esse especialista em investimentos ele vai comprar ativos segundo a própria estratégia dele. Então assim, a estratégia que ele definiu, a forma com que ele vê o mercado, a forma com que ele muitas vezes é enviesado, e às vezes pode ser politicamente, pode ser economicamente, da forma com que ele acha que aquele dinheiro ele vai valorizar ao longo do tempo. Então, ele cobra um valor como taxa de administração. Pense que, ao você colocar o dinheiro num fundo de gestão ativa, você está dando o dinheiro para uma pessoa investir por você, sendo que, no fim das contas, você vai ter que remunerar ele de alguma forma. Então, essa taxa de administração é o que eles vão tirar ali para conseguir pagar os custos desse gestor e toda a equipe de administração. Agora, num ETF, funciona mais ou menos da mesma forma, só que é o seguinte, os investidores eles querem investir o dinheiro no fundo, ele vai passar ali pelo índice, e esse índice, como eu já disse, ele vai definir quais são os ativos e quais são as proporções que vão ser colocadas.
Às vezes tem algumas pessoas que estão lá ativamente comprando e rebalanceando a sua carteira, mas basicamente elas vão seguir a cartilha e as regras que são definidas pelo índice. Então é feita a compra dos ativos e o rebalanceamento periodicamente e acabou. A taxa ela vai ser muito reduzida porque você não tem uma grande equipe, você não tem um grande gestor aqui que vai estar tomando decisões. Toda compra de ativos e todo rebalanceamento da carteira é feito com base naquele índice, é feito com base nas regras que já foram definidas lá no começo. Então as taxas que serão cobradas dos investidores será muito menor. Só como exemplo aqui, eu entrei na página do BOVA11, que é aquele ETF que eu falei que ele replica as 80 maiores empresas aqui da nossa Bolsa Brasileira. E você pode ver que a taxa de administração aqui, ela está em 0,1%, né? 0,10% ao ano, que é uma taxa muito baixa. Você pega, por exemplo, aqui a taxa do IVVB11, ela também está aqui em torno de 0,23%, sendo que esses daqui são ETFs dentro da nossa Bolsa Brasileira. Lá nos Estados Unidos, essas taxas chegam até a ser bem menores, mas o grande ponto é que se você pegar um fundo de gestão ativa, essa taxa vai girar ali em torno de 1%, 1,5%, ou seja, várias vezes mais. Imagine se você tocasse aqui por um fundo de gestão ativa que ele cobra uma taxa de administração de 1% ao ano, você estaria pagando 10 vezes mais taxa do que você paga aqui se você investisse dentro do BOVA11, né, dentro de um ETF que acompanha um índice, ou seja, o que a gente chama de gestão passiva, em que não tem exatamente alguém decidindo ali quais são os ativos, mas sim um índice de mercado decidindo quais ativos vão entrar e como será rebalanceado a sua carteira. Então, no fim das contas, a taxa de administração ela é muito mais baixa e você pode ganhar muito com isso no longo prazo. Você evita decisões emocionais ou então enviesadas, e eu não estou nem falando sobre o gestor lá do fundo de gestão ativa que ele pode estar enviesado, mas eu estou falando de você mesmo, porque se você escolhe as suas ações, escolhe os ativos que você vai colocar na sua carteira e você às vezes não tem um nível de conhecimento tão alto, pode ser que você acabe, no momento que está vendo ali a tua carteira desvalorizando muito, acabar tirando tudo, resgatando todo o seu investimento com um prejuízo. Ou então, quando um amigo, uma pessoa, uma notícia que você viu assim, falando sobre tal ação, que talvez ela caia ali, você pode ficar enviesado. E por último, você também tem, talvez esse aqui seja a cereja do bolo, que é uma alta chance de você ganhar do próprio mercado. E para isso eu trouxe aqui esse estudo da S&P Global, que é a mesma empresa que faz lá o índice S&P 500, que ele é replicado no ETF IVVB11, e aqui eles fizeram um estudo com vários países indicando se o índice ele tem um rendimento maior do que os fundos de gestão ativa. Ou seja, como eu já te falei, quando você coloca o dinheiro lá para um gestor profissional gerir o seu dinheiro. E olha só que surpreendente, 10% dos fundos de gestão ativa ganharam do índice S&P 500, sendo que aqui praticamente 90% deles, no período de 15 anos, perderam. Ou seja, aquele investidor que investiu em um ETF que simplesmente replicava o índice do S&P 500, ele muito provavelmente ganhou das pessoas que colocaram dinheiro lá investindo em fundos de gestão ativa. E isso a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, mas eu posso vir aqui para o Canadá e o resultado é até mais surpreendente, 98% ganharam. A gente pode vir México aqui, olha só, 75% ganharam. Brasil, que é o nosso caso, 80% ganharam. Então, só de você investir num ETF em que você não vai ter praticamente trabalho nenhum e deixar lá por um tempo, você muito provavelmente vai ter ganho mais, né? A sua carteira vai ter valorizado mais do que a maioria das outras pessoas que tentaram fazer com que a própria carteira valorizasse mais. E agora, para quem vale a pena investir em ETFs? Primeira coisa, para quem quer juntar praticidade e retorno. Como eu disse, muitas vezes você precisa escolher
poucos ativos, né? São poucos ETFs que você vai colocar na sua carteira. Então gera muita praticidade. Você tem que estudar ali apenas os índices para ver se eles valem a pena de acordo com o seu objetivo, o objetivo da sua carteira, e ainda você consegue ter um retorno muito bom, como eu disse, batendo ali a maioria dos gestores de fundo ativos do mercado. É interessante também para quem não quer perder tempo estudando investimentos. Então, se você é uma pessoa muito atarefada, ou então às vezes é uma pessoa que não é muito boa com números, pode ser interessante para você investimentos mais simples, mas que mesmo assim, como eu já disse, tem um retorno muito bom ao longo do tempo. Para quem quer evitar decisões emocionais ou então enviesadas. Às vezes você fica preocupado ali olhando todo dia a sua carteira, se está subindo, se está descendo. Às vezes no momento que ela está caindo, que é exatamente o momento que você tem que esperar ela voltar a subir, você acaba vendendo. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, pode ser uma boa para você. E por último, talvez o mais importante e o motivo pelo qual eu criei o canal aqui Investidor Sem Neura é justamente você querer focar o tempo em outras coisas. Então, aquele tempo que você utilizaria para estudar sobre investimentos, para fazer os rebalanceamentos, você pode utilizar para outras coisas. Você pode utilizar para passar tempo com a sua família, para fazer suas atividades de lazer, seus hobbies, para você conseguir ter uma vida mais plena e não ficar neurótico em cima dos investimentos. E mesmo assim, como eu já disse, ter uma rentabilidade muito decente a médio e longo prazo. Só como exemplo, eu entrei aqui numa calculadora de juros compostos e vamos fazer uma projeção como se você investisse aqui R$300 por mês. Deixa eu aumentar um pouco esse valor para você conseguir ver bem. Olha só, R$300 por mês, vamos supor que você investisse isso pelo período de 10 anos a uma taxa de juros de 12,50. Você teria aqui R$68 mil no fim desses 10 anos. Agora, vamos supor que você investisse lá em ETFs, investisse em uma carteira mais passiva, em que você não precisasse ficar ali a todo momento rebalanceando a sua carteira. E nesse caso aqui, vamos dar de lambuja que a tua taxa de rendimento ela foi um pouco menor. Em vez de 12,5% ao ano, vamos colocar 10%. Eu já te mostrei ali que muito provavelmente você não vai perder para o mercado, né? Você vai ficar até mais do que a média, mas vamos colocar aqui menos só para te dar de lambuja. Só que nesse tempo em que você estava investindo, em vez de você ficar ali estudando investimentos, rebalanceando sua carteira, sempre procurando um investimento melhor, você usou esse tempo para trabalhar um pouco mais. Então, em vez de você investir R$300 por mês, você investiu aqui R$400 por mês, né? R$100 a mais, apenas R$100 a mais por mês. E a gente fizer esse cálculo, a gente chegou aqui em 82 mil. Ou seja, mesmo com um rendimento menor, mas aportando ali R$100 a mais, você consegue um montante maior aqui ao longo do tempo. Então veja que, no fim das contas, o que importa mais é esse investimento mensal que você está colocando aqui. Se você puder usar o seu tempo que você tem livre para conseguir estudar e ganhar mais dinheiro com o seu trabalho ativo, você pode deixar os seus investimentos de um modo mais passivo, que mesmo que talvez eles rendam menos, como eu já disse, dificilmente isso vai acontecer, você vai conseguir ter um resultado final muito maior. Como eu já disse, dificilmente você vai ter um rendimento menor. 95% das pessoas que investem de forma passiva seguindo os índices acabam tendo um rendimento maior no longo prazo. Mas o que realmente importa é esse investimento mensal que você vai estar colocando aqui ao longo do tempo. Se você quiser mais projeções e entender melhor sobre como é que funciona aqui o canal, eu recomendo muito que você dê uma olhada nessa playlist que está aparecendo aqui, que eu te mando os melhores vídeos aqui no canal para você entender a minha filosofia e o meu modo de investir sem neura. Um grande abraço e a gente se vê nesse vídeo aqui.